Olá, amigos, muito bem-vindos. E que a graça e a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, seja sobre ti, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família. Que o Pai das luzes, o Deus Todo-Poderoso, o que tem cuidado de nós, que Ele fortaleça a sua alma, fortaleça o seu coração, que Ele alegre a sua alma nele. Pois em Deus nós encontramos tudo o que nós precisamos para sermos felizes, para estarmos contentes. É isto mesmo. Em Deus você pode ser feliz o tempo todo. Em Deus você pode estar contente o tempo todo. Em Deus nós podemos ser felizes o tempo todo. Nós podemos estar contentes o tempo todo, porque Ele tem solução para tudo aquilo que tira a nossa paz, tudo aquilo que tira a nossa alegria, tudo aquilo que é uma ameaça para nós, tudo aquilo que causa tristeza e dores em nossas vidas. Em todas estas coisas, Deus, pela graça e a misericórdia dEle, Ele nos fez mais que vencedores. Ele que é superior a nós e a tudo e a todos. Ele que é o Senhor absoluto. Ele que é bondoso e justo e manifestou essa bondade e essa justiça na nossa vida, enviando Jesus Cristo para nos salvar. Eu sou a pastora Carmen Soares, quero compartilhar com você a palavra de Deus, para que nós caminhemos fortes, para que nós caminhemos felizes, declarando que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E aquele que nos fortalece já provou com as suas obras, com os seus atos, que nele nós estamos bem. Você está bem, eu estou bem. Nós estaremos sempre bem. Até mesmo na sepultura, até mesmo se nós morrermos, nós estaremos bem. Porque o nosso espírito vai para Deus. A nossa alma vai para Deus. O nosso corpo, que é a nossa casa terrestre, ele vai ser recolhido na sepultura, que passará a ser a guardiã do nosso corpo, até o dia em que Deus, nosso bondoso Pai, der a ordem, e o anjo tocar a trombeta lá nos céus, e Jesus Cristo descer para nos receber na glória e nos levar para o paraíso. Se os nossos corpos estiverem mortos, estiverem sepultados, aquela sepultura que foi a guardiã do nosso corpo, ela vai nos devolver para o nosso Criador, e nós receberemos um corpo glorificado, igual ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós subiremos para lá, para o paraíso. Mas enquanto esse dia não chega, nós precisamos viver para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus significa que nós temos que ser pessoas responsáveis. Responsáveis em qualquer situação da nossa vida. Responsável em qualquer momento difícil, ou nos momentos de lazer, ou nos momentos de folga, nos momentos de calmaria. Nós temos que estar sempre prontos para corresponder com a nossa fé e com aquilo que o Pai das luzes, que o nosso poderoso Deus, Ele espera de nós. Também outra questão primordial para a nossa vida bem-sucedida com Deus é nós não esquecermos. Nós somos seres humanos como qualquer uma outra pessoa, mas pela nossa fé em Deus, pela nossa fé em Jesus Cristo, nós também fomos transformados em templo do Espírito Santo, em morada de Deus. E sendo templo do Espírito Santo, precisamos ter responsabilidade com as nossas ações, até mesmo para que as pessoas que estão em nossa volta, muitas delas, elas nem nos veem como pessoas de Deus. Mas por que elas não nos veem como pessoas de Deus? Porque elas nem reconhecem a existência de Deus. Elas nem reconhecem a existência de Jesus Cristo. Elas nem admitem que Ele está vivo. Então, se elas não admitem a existência de Deus,
se elas não admitem e nem reconhecem a presença de Jesus Cristo, o poderio do Senhor Jesus, é claro que elas não vão nos reconhecer também como pessoas de Deus. Mas nem por isso nós deixamos de ser de Deus. Mas nem por isso nós deixamos de representar Deus aqui na terra, em qualquer situação, seja para o crente ou para o descrente. Seja estando nós em trabalho ou estando de férias, de folga. Mas nós devemos ser as mesmas pessoas, nós somos as mesmas pessoas e temos as mesmas responsabilidades de apresentar Deus para qualquer um que estiver em nossa volta. Elas precisam ver Deus em nós. E hoje eu quero compartilhar com você algo extraordinário que o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, lembrando também você, que Ele nos deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Além dele nos dar o poder de serem feitos filhos de Deus, Ele ainda falou para nós: olha, se vocês crerem em mim, vocês farão as obras que eu faço. E obras maiores do que estas vocês ainda farão, porque eu vou para o Pai. Ele foi para o Pai e os discípulos ficaram aqui, pregando o evangelho do reino, anunciando que Jesus Cristo é o único Salvador para a humanidade. E este evangelho, pela graça de Deus, chegou até nós. E nós podemos voltar os olhos para ver o que Jesus Cristo fez e lembrar das suas palavras gloriosas, das suas palavras de encorajamento para os discípulos. Vocês farão as obras que eu fiz e obras maiores farão. E eu quero compartilhar aqui com você uma grande obra que ele fez na presença dos seus discípulos, para mostrar para que ele veio. Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido e também para nos dar vida e vida com abundância e para nos levar de volta para Deus. Em Lucas, no capítulo 7, a partir do verso de número 11, nós encontramos aqui uma história gloriosa, porque Lucas está relatando aqui a ressurreição do filho da viúva da aldeia de Naim. Jesus realizou três ressurreições. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, que nós vamos ler. E ressuscitou também Lázaro, que já estava morto e sepultado. E o seu corpo já havia entrado em estado de decomposição. Mas quem estava lá era Jesus, a ressurreição e a vida. E assim ele pôde mudar a história do Lázaro. Mas vamos ao texto que eu citei para você, de Lucas 7, e a partir do verso de número 11. Um dia subsequente, ou um dia depois, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Muito bom. Que coisa extraordinária. Mas vamos pensar um pouco na realidade
no fato que estava acontecendo naquele dia e naquela hora e naquele lugar. Jesus, ele estava distante da aldeia de Naim, cerca de 18 a 20 quilômetros. E ele então, por ser guiado pelo Espírito do Pai Celestial, pelo Espírito Santo, ele tinha o Espírito Santo. Ele disse no próprio Evangelho de Lucas 4, o Espírito do Senhor está sobre mim. E agora, guiado pelo Espírito Santo, ele foi exatamente para a aldeia de Naim. Ele levantou cedo no local que ele estava. E ele foi para a cidade, para a aldeia de Naim. Porque naquele dia, Deus havia determinado que ele mudasse a história daquela viúva, que não tinha esperança para a sua vida, que estava desmotivada, que estava angustiada. Eu paro e penso naquela mulher, como naquelas situações que ocorria muito. Agora mudou-se os métodos para tratar com pessoas que têm desequilíbrio emocional, ou pessoas bipolares, ou pessoas com doenças mentais. Eu me lembro que era muito comum as pessoas os agentes de saúde, ou até mesmo da polícia, quando eles eram chamados porque havia uma pessoa agressiva, uma pessoa desequilibrada mentalmente, uma pessoa com problemas mentais. E quando então alguém chamava o bombeiro, ou chamava a polícia, ou chamava um hospital psiquiátrico para ir buscar aquela pessoa, era comum eles levarem a famosa camisa de força, e eles imobilizavam aquela pessoa agressiva, e aquela pessoa ficava presa, enroscada dentro daquela camisa de força. E assim ela era colocada dentro de uma viatura, ou de uma ambulância, ou até mesmo no carro do bombeiro, e era levada para um hospital psiquiátrico ou para um outro local, porque ela estava extremamente agressiva. Então aquele mecanismo, aquela ferramenta, camisa de força, era um instrumento que eles usavam para imobilizar aquela pessoa, para tirar a força dela. Nesta mesma condição, fica uma pessoa quando ela se encontra diante de um problema tamanho, como no caso que eu acabei de ler aqui para você. A viúva da aldeia de Naim era uma mulher pobre. Agora ela estaria numa situação muito difícil, porque o seu filho único, jovem, que seria o seu companheiro, que seria a sua esperança, que seria a pessoa que estaria com ela na sua velhice. Provavelmente o rapaz casaria, formaria uma família, e aquela viúva teria uma família, teria seus descendentes. Mas, de uma maneira trágica, o jovem adoeceu e morreu. E aquela mulher, desfavorecida pela viuvez, que não era facilitada, porque não havia programas sociais naquela época, não havia pensão do falecido para deixar para a viúva, e a situação era bastante difícil. Eu fico imaginando aquela mulher como se ela estivesse diante da morte do filho, ela estivesse imobilizada numa camisa de força, sendo levada para fazer uma coisa que ela não queria fazer de maneira nenhuma, que era sepultar o seu próprio filho. Eu paro e fico imaginando aquela mulher andando pelo vale da sombra da morte. Eu paro e fico imaginando aquela mulher vivendo o dia mais difícil da sua vida,
o momento mais difícil da sua vida, quando chegou a hora de lacrar o caixão ou o instrumento que estava sendo usado para carregar, para transportar o morto, uma maca, digamos assim, para levá-lo até a sepultura. E a tristeza no coração daquela mulher, isso não é um drama, isso é a realidade da vida. Porque é assim que a pessoa sente quando ela perde para a morte um ente querido. Ainda mais no caso, o filho, que seria o seu companheiro, que era a sua família. Mas não sabia aquela mulher que Deus, nosso Pai, havia permitido que aquela doença agravasse tanto ao ponto de levar o seu filho à morte. Porque Deus tinha um propósito naquela situação. E qual era o propósito de Deus? Primeira coisa, demonstrar àquela mãe, àquela mulher, o amor que ele tinha para com ela. E também demonstrar o poder de Deus na vida do ser humano, através do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio aqui para mudar a situação da nossa vida. Agora eu paro e imagino o cortejo fúnebre. Aquela multidão seguindo para fora da aldeia, provavelmente, para o local onde já havia aberto uma cova. Já estava esperando para sepultar o menino. E na entrada da cidade, ele saindo, de repente, uma multidão saindo, carregando o morto. E chega uma outra multidão, é chegada uma outra multidão, vindo de uma cidade vizinha. E aquela multidão, as pessoas estavam sorridentes, aqueles discípulos estavam felizes, aquela multidão tinha alegria. E a outra multidão que saía da aldeia era a multidão de pessoas tristes, pessoas angustiadas, marcadas pela morte. E de repente, as duas multidões se encontram. Entrando na aldeia, Jesus Cristo com os seus discípulos, os seus apóstolos, e uma multidão levando vida. Saindo da aldeia, a multidão acompanhando aquela viúva, levando a morte. O encontro da vida com a morte. Para um pouco e analisa esta cena. O encontro da vida com a morte. Na aldeia de Naim. Algo que Deus havia planejado para aquele dia. Para me dar esperança, para dar esperança a você. Para alegrar a nossa alma, nós que vivemos no mundo em que nos remetem apenas para incertezas, para inseguranças. Porque é fato diante de nós o crescimento da violência, o crescimento da morte violenta, é fato no meio de nós, é fato nos nossos dias. As pessoas depararem com situações complicadas, com situações desesperadoras, que as levam a pensar que é o fim para as suas vidas. E aquela viúva, provavelmente, ela estava pensando, daqui a pouco ele será sepultado e será o fim da minha vida. Mas naquele lugar, naquela hora, houve o encontro da morte e da vida. Quando Jesus Cristo entrou na aldeia, ele viu o cortejo, ele foi ali para aquela finalidade. Ele manda parar o cortejo. E eu fico olhando a nobreza do Senhor Jesus, a grandeza de um rei, a nobreza de um príncipe que trazia a imortalidade, que trazia a vitória sobre a morte, que trazia alegria para os tristes, que trazia consolo para os desalentados da vida. Ele manda parar, e eles param o cortejo fúnebre. Jesus olha para aquela mãe que chorava porque a sua alegria seria sepultada em poucos minutos. Ela mal
podia imaginar que Deus havia preparado uma mudança extraordinária para a sua vida, um milagre que ninguém podia imaginar que poderia acontecer. Jesus fala para ela: não chores, não chores. E aí o que ele faz? Ele chega para o jovem que estava morto, mas os mortos ouvem a voz do Filho de Deus. Os mortos ouvem a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala para o jovem: jovem, eu te mando. Jovem, eu te mando. Depois de falar para a mãe: não chores, chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Levanta-te. Sentou-se, olha que coisa maravilhosa. Aquele que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Que cena maravilhosa. Agora não era choro de angústia, não era choro de perda irreparável, era choro de alegria, era choro de felicidade, porque na aldeia de Naim houve o encontro da morte com a vida, e a vida prevaleceu, e a vida venceu a morte. A vida estava ali na aldeia de Naim, a vida se manifestou, a vida repreendeu a morte, a vida ressuscitou o jovem e ele foi restituído à sua mãe. Esse Senhor Jesus, que fez esta obra maravilhosa naquele dia, mudando a história daquela cidade, daquelas pessoas, porque todos ficaram possuídos de temor. Mas ao mesmo tempo, eles glorificavam a Deus, glorificavam dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo verdadeiramente. Grande profeta Deus levantou entre nós, Jesus Cristo, o grande profeta. Ele, Deus, nos visitou enviando o seu Filho para poder interferir na nossa vida, para interferir na história da humanidade. E eu digo para você que uma pessoa, ela só vai continuar sendo derrotada pela morte se ela rejeitar este grande agir de Deus em nosso favor. Deus levantou sim um grande profeta, o Senhor, este que pagou o preço da ressurreição do filho da viúva de Naim lá naquela cruz, pagou o preço da ressurreição da filha de Jairo lá na cruz, pagou o preço da ressurreição de Lázaro lá na cruz, pagou o preço dos meus pecados, dos seus pecados lá na cruz, pagou o preço da nossa condenação, fazendo ele mesmo condenado por nós na cruz. Quero hoje dizer para você que de fato grande profeta levantou no meio de nós. Ele esteve morto, ele foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou para continuar marcando a história da nossa vida, para continuar fazendo obras extraordinárias em nosso favor, para continuar ressuscitando os mortos, para continuar levantando os caídos, para continuar libertando os cativos e dando esperança ao desesperado. Este grande profeta é o Senhor. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Deus fez dele juiz de vivos e de mortos, mas também ele nos deu por nosso advogado fiel e justo, que está sentado à direita de Deus, interferindo nas nossas vidas e advogando em nosso favor, interferindo no nosso destino, interferindo na nossa vida e advogando em nosso favor. Talvez você esteja passando por uma situação complicada, como esta mulher neste dia,
O problema dela parecia que não tinha esperança. A vida dela parecia que tinha acabado. Porque a partir do momento que o filho fosse sepultado, só restava tristeza, angústia e medo para aquela mulher, insegurança e lembrança da morte. Mas assim, Jesus Cristo mudou aquela história, mudou a história daquela mulher. Ela não teria um futuro de amargura, mas um futuro de glória, de alegria, porque o Senhor interferiu em favor dela, em favor do seu filho, vencendo a morte, trazendo de volta a vida, para que aquela mulher pudesse contemplar a glória e o poder do Filho de Deus, que veio ao mundo para nos dar esperança. Esse Senhor Jesus, Deus o ressuscitou dos mortos, Deus o fez assentar nas regiões celestiais, no trono de glória, à direita dele. Deus o constituiu como Senhor absoluto, fez o herdeiro de todas as coisas e determinou que um dia, todos terão que comparecer diante dele, e um dia todos os joelhos se dobrarão diante dele, de Jesus, e toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus, até mesmo aqueles que o traspassaram na cruz, até estes que morreram também. Mas um dia irão ressuscitar para poder dobrar os joelhos diante de Jesus Cristo, a quem traspassaram, a quem crucificaram, a quem zombaram naquele dia. Terão que dobrar os joelhos e reconhecer que Ele é o Senhor. Que coisa maravilhosa! Ele veio para nos dar a oportunidade de ter vida abundante. E eu digo para você, não existe outro enviado por Deus para nos dar vida com abundância, para nos dar vida abundante. Somente Jesus. Somente Jesus. Você pode ter, as pessoas podem ter uma grande riqueza, um grande patrimônio construído aqui na terra. Elas podem ser reconhecidas pela sua grandeza, pela sua capacidade de adquirir riquezas e por ter se transformado em pessoas ricas, ou talvez pode ser até a pessoa mais rica da face da terra. Ela pode ser rica aqui na face da terra, mas se ela quer ser rica na eternidade, ela precisa reconhecer que Jesus Cristo é o grande profeta que Deus levantou. Deus nos visitou a humanidade, dividiu a humanidade antes e depois de Cristo, e o colocou como único caminho, como único salvador, e colocou como nosso ajudador, como aquele que faz o convite amoroso: ó, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vem aqui a mim, eu te aliviarei, eu os aliviarei. É esse Jesus maravilhoso, que hoje nós temos a gloriosa oportunidade de encontrá-lo sorrindo para nós e dizer: vem a mim e eu te aliviarei. E aí nós teremos esse sorriso dele para nós na eternidade. Mas se porventura alguém recebê-lo, essa pessoa, ela pode ter também a garantia que se ela morrer, ela também vai ser ressuscitada pelo Senhor Jesus. E aqueles que não quiser Jesus Cristo, este grande profeta que Deus levantou, que Deus fez dele Senhor, muito mais do que o profeta, mas o Senhor de todos, se a pessoa rejeitar Jesus, a vida que veio dos céus para nós aqui na terra, um dia ela vai encontrar com Jesus Cristo. Só que ela não vai encontrá-lo sorridente, dizendo: vinde e eu te aliviarei. Vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ela não ouvirá isto de Jesus. Se ela o rejeitar aqui, ela vai ouvi-lo dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo preparado para o diabo e os seus anjos. É porque só tem duas oportunidades para o ser humano encontrar Jesus Cristo. A primeira é hoje,
quando ele está sorridente, com os braços abertos e dizendo: eu vim aqui para te dar vida e vida com abundância. Eu vim aqui para te levar de volta para os céus. Ela tem essa oportunidade, nós temos essa oportunidade de encontrar Jesus como Salvador que veio para nos levar para o paraíso. Ou então, ela finge que não acredita nele, ou de fato não acredita e rejeita ele, rejeita a Bíblia, rejeita Deus, rejeita a palavra de Deus, fala mal de Deus, fala mal da palavra de Deus, fala mal de Jesus, fala mal dos crentes, fala mal da igreja evangélica, fala mal de tudo e de todos. E vai morrer. E um dia ela encontrará Jesus Cristo como juiz. Juiz que vai condená-la ao fogo do inferno. Mas a oportunidade é de recebê-lo como Salvador. Como o bondoso que falou para a viúva da aldeia de Naim: não chores, não chores. E ele mostrou para ela por que ela podia parar de chorar. Porque o que causava as suas lágrimas era a morte do filho, mas ele era a ressurreição. Ele mandou o menino voltar à vida, ele chamou o rapaz voltou a viver e ele devolveu o filho vivo para sua mãe, mostrando para que ele veio. Ele veio para mudar a história da nossa vida. Não tem vida sem Jesus. Não tem sorriso na alma sem Jesus. Pode ter até uma alegria passageira, uma alegria, aquela alegria demonstrada, talvez pelo conforto, por ter dinheiro para gastar, ou por ter comprado alguma coisa, ou por estar indo realizar uma viagem do sonho, ou por uma conquista, ou por uma realização. A pessoa pode até demonstrar alegria com as suas conquistas, com as suas realizações, com o seu sucesso financeiro, profissional, com o seu sucesso acadêmico, com o seu sucesso familiar, com o seu sucesso empresarial. Ela pode demonstrar alegria, ela pode até sorrir por ter alcançado, digamos, o topo da carreira, por ter ido longe na carreira. Ela pode até demonstrar uma alegria. Mas se ela não tiver Jesus, se ela morrer, mesmo tendo um grande sucesso econômico como ser humano, mas se morrer sem Jesus, vai estar condenada a passar a eternidade no fogo do inferno. E este não é o plano de Deus, porque Ele não quer mandar ninguém para o inferno. Deus é muito bom. O amor de Deus não diminui porque o pecado tem aumentado no meio da raça humana. O amor de Deus não diminui porque nós temos o coração muitas vezes endurecidos. O amor de Deus não diminui porque muitas vezes nós fazemos o que não deveríamos fazer. O amor de Deus não diminui. Pelo contrário, o amor de Deus é crescente. Deus é para frente, Deus é positivo sempre, mas justiça também. A nossa valência, digamos assim, o nosso escape é que Deus é justo, Ele não muda. Então, Ele é a pessoa para quem nós podemos olhar. Ele é a pessoa para quem você pode olhar. E Ele abriu a porta para eu olhar para Ele, e a porta tem nome e sobrenome, é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. E Ele tem tudo que nós precisamos. A alegria que veio na cidade, na aldeia de Naim. A multidão glorificava a Deus, maravilhado, dizendo: grande profeta, levantou-se, grande profeta se levantou entre nós. Oh, glória a Deus! E Deus visitou o seu povo, louvado seja Deus. Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo e visitou mesmo. Ele nos deu Jesus Cristo. Ele nos deu o seu Filho amado.
para mostrar para nós o quanto que Ele nos ama. Ah, que festa houve na aldeia de Naim. Jesus Cristo foi lá para vencer a morte. Lá na aldeia de Naim houve o encontro da vida e da morte, e a vida prevaleceu. E a vida é a nossa vida. A vida é a nossa vida. Ah, quantas lágrimas, quanto desespero, quanta depressão, quanta angústia, quanta amargura. Quanto medo que tem estado presente na vida da família. Quando que Jesus Cristo, que é o mesmo ontem e hoje, o será o mesmo eternamente, Ele continua com as mãos estendidas dizendo, não chores. E Ele quer ressuscitar também. Às vezes o seu filho, a sua filha ou alguém da sua família não esteja morto, sendo levado para o sepultamento, para a cova, para a sepultura. Mas talvez ele esteja morto, ela esteja morta no vício, nas drogas, nessa praga, nessa peste que só alastra cada dia. Às vezes ele esteja morto na prostituição, no engano deste mundo, na violência. Às vezes ele esteja morto com o ódio, porque o ódio dominou o coração dele e ele não quer saber mais da mãe, não quer saber mais do pai, não quer saber mais da família. É uma pessoa revoltada, uma pessoa angustiada que causa angústia no coração de todos que estão em sua volta. Jesus quer ressuscitar o seu filho, Ele quer ressuscitar a sua filha, quer ressuscitar o seu marido, a sua esposa, quer ressuscitar o seu lar, ressuscitar o seu casamento, ressuscitar as suas finanças. Não espere por outro, porque Deus levantou Ele, unicamente Ele. Ele levantou Jesus Cristo e é através dele que nós temos o acesso ao Pai das luzes. Que alegria na aldeia de Naim. O encontro da vida com a morte, o triunfo da vida sobre a morte. Oh, que maravilha! Você hoje deixar o Senhor entrar na sua vida e interferir também nesta história que você está vivendo. A história que a viúva da aldeia de Naim estava vivendo era uma história de morte, mas Jesus interferiu e ela passou a viver uma história de vida. Hoje Jesus quer interferir na sua vida e fazer também você feliz e te levar a viver uma história de vida. Vida com abundância, vida gloriosa, vida de paz. Ele é o mesmo que andou na aldeia de Naim e venceu a morte. Ele é o que está aqui e é o que está com você para poder te dizer também, não chores. Ele veio para te dar alegria, Ele veio para nos dar alegria. Ele quer te dar alegria, te tirar da depressão, da angústia. E eu te digo, você não precisa morrer por causa dos problemas que você está enfrentando. Você precisa de Jesus Cristo para te ajudar a enfrentar esses problemas e se dar bem e vencê-los e glorificar a Deus e cantar o hino da vitória, dizendo que só o Senhor é Deus. É isto que Deus preparou para a sua vida. Ao invés de morte, vida. Ao invés de lágrimas, alegria. Ao invés de derrota, vitória. Ao invés de medo, insegurança, poder do Espírito Santo, poder de Deus. Ao invés de fracasso financeiro, Ele preparou prosperidade, porque Jesus Cristo se fez pobre, para que nós pudéssemos ser ricos, ricos em todas as áreas da nossa vida. Não estou falando aqui de riquezas materiais apenas, mas isso também, prosperidade também está inclusa no projeto de Deus para a nossa vida, mas não aquela prosperidade em que a pessoa esquece de Deus por causa dos bens materiais. Aquela prosperidade que a pessoa coloca Deus como soberano sobre ela. Deus, tudo que eu tenho, o Senhor me deu. Tudo que eu tenho é teu. Mas a maior riqueza que eu tenho é Jesus Cristo, a vida. Eu quero agora
orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso bondoso Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor mandou o teu filho vir aqui a este mundo para mudar a história da nossa vida. E mudou mesmo, e mudou. Meu Deus, abençoa a vida desta mãe, a vida do pai, a vida da esposa, a vida do marido, a vida desta pessoa que está passando, meu Deus, por uma situação difícil, por uma doença que os médicos já disseram que não tem cura, que ela não tem esperança, porque não tem remédio, porque não tem solução. Meu Deus, mas o teu filho Jesus Cristo, ele levou sobre o madeiro as nossas doenças e as nossas enfermidades, e pelas suas chagas, pelas suas feridas, nós fomos curados. Cura, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, esta pessoa enferma. Repreende o espírito da morte, repreende o poder da destruição, o poder satânico, diabólico, demoníaco, maligno, que tem agido, levando esta pessoa ao desespero, à angústia, à incerteza, à dúvida, ao medo. Ó meu Deus, envia teus santos anjos dentro desta casa, para combater todo o principado das trevas, toda a potestade do mal, todo o poder da destruição que tem agido para causar angústia, para causar medo, para causar desespero, para levar essa pessoa até mesmo a pensar que a única saída é a morte. Em nome do Senhor Jesus, repreenda este poder satânico, desfaça agora a obra do maligno, destrua, Senhor amado, a obra do mal, destrua a obra do macumbeiro, do bruxo, do feiticeiro, destrua, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, a obra que fora feita para poder acabar com esta vida, acabar com esta casa, com esta família. Destrua, Senhor, todo encantamento, toda praga, toda maldição, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus. E restaura a vida desta pessoa, restaura o lar, restaura a família, restaura a alegria, restaura a paz neste coração, e pela graça do Senhor, meu Deus, salve esta vida. Se ela já é uma salva, um salvo, já tem o nome escrito no livro da vida, que esta pessoa persevere, que ela seja ajudada pelo Senhor a passar pelo vale da sombra da morte sem ter medo, porque o Senhor está com ele, está com ela para guardá-lo de todo mal. Nós te pedimos isto em nome do nosso Senhor Jesus. Ó meu Deus, consola este coração. Alegra esta vida, meu Pai, para a honra e para a glória do Senhor. Nós pedimos isto em nome do nosso Senhor Jesus, e nós te agradecemos, ó Pai, com a certeza que o Senhor há de fazer muito mais além do que nós estamos esperando e pedindo, e com esta certeza na nossa alma, no nosso coração, nós te agradecemos, dando ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor, hoje e para todos sempre e sempre. Amém. Muito bem. Deus abençoe você poderosamente. Não esmoreça, não esmoreça, não temas, disse o Senhor Jesus. Eu sou contigo. Eu não deixarei você órfã, não te deixarei órfão. Você não ficará sozinho, você não será órfã, você não será órfão, você não ficará sozinho e você não ficará sozinha. Jesus prometeu estar conosco, não os deixarei órfãos, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, hoje e sempre. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço, fique na fé, tá? Fique firme na fé. E se as nossas mensagens, os nossos vídeos têm sido bênção na sua vida, abençoe outras pessoas, compartilhe com elas e curte aí o nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe lá o seu like, e que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa e a sua família. E não se esqueça, Deus não dorme, Ele não se cansa. Ele cuida de nós o tempo todo. Ele cuida de nós.
Ele cuida de você, Ele sabe cuidar de nós. Deus te abençoe, fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a sua alma, você não está sozinho. Jesus Cristo está com você, Ele é a sua vitória. Deus te abençoe, paz do Senhor, vai acabar tudo bem, porque Deus é fiel.